Nós vamos ler um texto que está na primeira epístola que Paulo escreveu à igreja em Corinto. E se você for comigo nessa viagem, nós vamos visitar a igreja de Corinto. Nós vamos passar metade de um dia lá. Nós vamos visitar todas as igrejas do Apocalipse e fazer os passos de Paulo na Grécia. Vai ser muito legal para você conhecer a Bíblia. Além dos lugares deslumbrantes, como vocês viram naquelas fotos, né? Mas isso aqui, Paulo escreveu uma carta à igreja que está em Corinto, capítulo de número 11, e eu quero ler e meditar com vocês por causa da celebração da ceia do Senhor hoje. Mantenha, por favor, aberto aí a sua Bíblia ou ligado o seu telefone com a Bíblia, para você acompanhar a leitura. Paulo começa no versículo 17, dizendo o seguinte: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Hoje na mensagem eu não vou tocar muito nesse assunto das divisões e nem dessa coisa que Paulo chama de boa de ter acontecido, porque nós vamos pensar sobre isso daqui a algumas semanas. Mas lembrem do primeiro versículo: a reunião de vocês podem fazer mais mal do que bem. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. É mais ou menos como festa de crente, que você vê. O cara vai na frente, ele não quer saber se tem 10 atrás dele, o prato dele é dessa altura, vocês já viram? Ele não quer saber se vai sobrar para o outro. É isso que Paulo está dizendo: vocês se reúnem para comer e vocês não têm cuidado pelo outro, vocês não se importam com o outro. A festa do amor, a festa ágape, como era chamado isso aqui, transformou-se numa festa individual, onde cada um está lutando por si e se esquecendo do outro. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração nessa manhã. Irmãos, eu tenho dito aqui repetidas vezes uma das grandes preocupações minhas com relação à igreja. Na verdade, eu não tenho essa preocupação com relação à igreja, eu tenho essa preocupação com relação à vida, que eu chamo da rotina, eu chamo da mecanicidade, do piloto automático existencial. Você já reparou que a sua mulher vai no salão, você que é casado, e às vezes ela corta o cabelo e chega em casa, passa 1, 2 horas e ela fala assim: você não notou nada não? Aí você começa a procurar, ver se tem uma parede que está caindo, tem algum buraco no telhado, alguma coisa. Não, notei. Olha para mim, aí você olha, fala: não percebeu nada? Aí que você vai falar assim: tem alguma coisa diferente, você não sabe o que é. Até que ela dá aquela tradicional deixa. Olha para o meu cabelo. Essa normalidade faz com que a gente faça as coisas de forma tão mecânica que o significado delas não afetem mais a nossa vida. A gente fala eu te amo sem necessariamente estar sentindo que ama. A gente deseja um bom dia sem necessariamente querer desejar que o bom dia realmente alcance aquela pessoa, chegue até o coração daquela pessoa. Nós simplesmente entramos numa rotina existencial que vai dessignificando a nossa vida. E o perigo é que a igreja é um elemento em potencial para isso acontecer com a gente. Todos os domingos, nós saímos de casa, nós temos um culto. O que nós podemos
inovar tanto assim que vai fazer esse culto você dizer assim, uau, é diferente. Não, você pode mudar a ordem das coisas, nós podemos celebrar a ceia no início ou no final, podemos juntar grupos, podemos ter menos luz, mais luz, eu posso pregar como eu pregava até poucos dias sem esse púlpito, mas isso aqui é o que é todo domingo. Nós nos reunimos em torno da palavra de Deus, nós celebramos a Deus com os nossos cânticos, adoramos a Ele com tudo que nós temos, ouvimos a palavra, somos edificados, abençoamos uns aos outros, mas para muitos isso se tornou tão rotina. Olha para o seu coração um pouquinho, e você verá que às vezes você não tem nem percepção do que você está falando. Se eu fizesse um teste aqui agora, eu iria passar muita vergonha, tenho certeza. Se eu perguntasse a vocês quais foram as canções que nós cantamos aqui. Olha, nós cantamos 4. 2 em inglês, 2 em português. Se eu falasse assim, cita uma para mim, olha lá que você ia engasgar, não ia não? Não, alguns aqui na frente podem dizer que não. 1 ou 2. Irmãos, há uma pesquisa que mostra que terça-feira, às 5 horas da tarde, as pessoas não lembram mais do que o pastor pregou no domingo. Olha que coisa horrível. A gente prepara uma mensagem, 20 horas estudando, preparando, dedicado para você esquecer no domingo. Mas qual que é o perigo da mecanicidade? É que nós vamos destituindo das coisas o seu real sentido, o seu real valor. Quantas vezes você realmente pegou o pão, tendo absoluta e total consciência do que você estava fazendo, ou pegou o cálice? Jesus instituiu 2 sacramentos, somente 2, o batismo e a ceia. Algumas pessoas acham que sacramento é coisa de catolicismo romano, não é, irmãos. Aliás, no catolicismo romano existem 7 sacramentos. Na fé cristã, na fé reformada, nós só cremos em 2 sacramentos, batismo e a celebração da ceia, instituídos pelo Senhor Jesus com um propósito muito claro, comunicar graça a nós. Ou seja, de uma forma lúdica, de uma forma que você pega o pão, você parte o pão, você pega o cálice, você bebe do cálice, de uma forma lúdica, o Senhor Jesus comunica graça à vida dos seus filhos, à vida da igreja. É esse o significado do sacramento, que nós às vezes tomamos de forma tão leviana, tão trivial, tão fútil. Então é por isso que o apóstolo Paulo entra com essa orientação, que se nós não tivermos cuidado, as nossas reuniões podem fazer mais mal do que bem para nós. E aí a gente pode pensar assim, que ela vai fazer mal porque as coisas são mal feitas, porque não tem o que a gente esperava. Muito pelo contrário, quanto melhor for os nossos encontros, mais perigosos eles são para nos fazer mal. Por exemplo, se você, e eu já ouvi isso várias vezes, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu vim para a sua igreja, eu te ouço no rádio há muito tempo, hoje tem várias pessoas que me falaram ali, pastor, eu te ouço no rádio há muitos anos, queria vir te conhecer e tal. Não são eles que eu estou me referindo, mas outras pessoas que estão aqui conosco já há tempo, que me disseram o seguinte, pastor, eu vim para cá, essa igreja tem tanta estrutura, ela é tão boa, tudo funciona tão bem, que eu vim para cá para não fazer nada, você acredita? E eu falei, acredito, seu miserável, eu acredito. E você acredita que eu acredito que você vai fazer isso realmente? Só que esta pessoa, achando que está fazendo bem, ela está se adoecendo. Ela está ficando com a mente demonizada. Ela está sendo absorvida, encantada, seduzida, possuída por um sentimento que é completamente diferente de Cristo. Há uma outra pessoa que chegou para mim e disse, pastor, e você diz aí na igreja que você não sabe quem contribui financeiramente aqui com a igreja. Não sei mesmo, a não sei que a pessoa me conte e tal, não sei. E ela me disse assim, eu não dou oferta nem dízimo aqui na igreja. Eu senti um choque, porque ela estava falando com o pastor da igreja, eu pensei, poxa, será, porque a pessoa geralmente não contribui quando ela tem alguma coisa que ela... E pensei logo alguma coisa ruim. Ela falou, sabe por quê? Vocês já têm de tudo aqui, pastor. Aqui tudo é tão bom, tudo funciona, vocês têm as coisas de melhor, então eu mando meu dízimo para outra igreja que precisa. Desse jeito, assim para mim. Eu falei, dona do céu, vocês estão... Não, aqui nessa igreja, irmãos, nós temos um problema. Um dia, eu vou arrancar esses bancos aqui da frente, e se eu não matar uma meia dúzia de gente? Porque hoje não está aqui, e o pior, quem fica aqui dando palpite na minha pregação é uma mulher, cujo nome começa com A e termina com A. Depois vocês procuram, canta no louvor aqui. É que fica aqui dando palpite. E outra de cá, do meu lado. Então são 2 aqui. Agora sentou um homem ali, está dando palpite também. Eu acho que o problema é no banco, eu vou tirar o banco.
Se nós não tivermos cuidado, versículo 17, entretanto, nisso que eu vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Se acostuma com o culto, se acostuma com ouvir a mensagem, se acostuma com os cânticos, você canta de forma mecânica, eles não entram mais no seu coração, eles não te confrontam mais, eles não te desafiam, eles não te chamam para uma vida mais excelsa, mais santa, mais pura. Você está pecando, vem, ouve, canta e continua pecando, vai cauterizando. As reuniões fazem mal para você, porque não há confronto, não há desnudar da alma, não há fragilizar-se diante de Deus, não há jogar-se diante dele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu sou casado há 32 anos, vou fazer agora, se Deus permitir. Amo a Ana mais do que eu amo a mim mesmo. E assim, cada dia da nossa existência para mim é uma celebração do presente que Deus me deu, que é a vida dela. Nós namoramos por 4 anos, ela me seduziu quando eu era muito pequeno, 5 anos. Eu era menino, não sabia o que fazia, né? 5 anos, 5 de namoro e 32 de casados. São 37 anos juntos. Mas eu sei que casamento não é fácil. Nós temos as nossas rugas. Muito mais por culpa dela do que minha, porque eu sou maravilhoso. Não tem nada de errado comigo. Entendeu? Todo casamento é difícil. Mas, irmãos, presta atenção. Presta atenção. Como é que você pode ser casado, vir a um culto, ouvir a palavra de Deus e continuar tratando sua mulher do jeito que você trata? O seu marido do jeito que você trata? Como? Como é que você pode vir num culto, ouvir a palavra de Deus e continuar sendo um pai omisso? Como que você pode vir numa igreja, ouvir a palavra de Deus e continuar mentindo, enganando, trapaceando, sendo infiel, quebrando vínculos de relacionamento, colocando pessoas umas contra as outras? Sabe por que você pode? Porque quando você vem, você faz tão imperceptível que a semente do evangelho não entra no seu coração. Não há abertura para você sentar aqui e dizer: Senhor, hoje é uma manhã única, um dia especial, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Você espera, as coisas vão acontecendo. Então Paulo disse assim: vocês estão se reunindo para celebrar a ceia, mas faz mais mal do que bem, porque vocês atropelam um ao outro na hora de comer e de beber, e uns bebem muito e ficam tontos, porque o vinho tinha, como a desgosto aí de muitos que falam que o vinho da Bíblia não tinha álcool, os caras ficavam tontos, que é a palavra embriagado. Não sei como é que era, mas o povo bebia, ficava de fogo, ficava lá, e Paulo falava: está tudo errado, vocês não entenderam absolutamente nada. Cuidado. A sua igreja pode fazer mais mal para você do que bem. Segundo ensinamento desse texto, nós estamos perdendo de vista o verdadeiro sentido da celebração. E eu vou explicar para vocês, eu quero sua atenção. Se você não puder me dar sua atenção no resto da mensagem, por favor, agora eu preciso. Se nós não tivermos cuidado, as nossas reuniões fazem mais mal do que bem para nós, porque nós perdemos o sentido do que é celebrar a vida comunitária. A maioria de nós não sabe qual é a identidade da igreja, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Nós não sabemos. Então nós nos reunimos por um interesse comum. O que é o interesse comum? Nós temos o mesmo alvo, o mesmo objetivo, os mesmos desejos. Então a gente se reúne para ajudar um ao outro a alcançar esses objetivos. Seja por meio da oração, das campanhas, daqui. Todos nós temos dores, temos tristezas, temos sonhos, temos projetos, tem alguém que a gente está pedindo a Deus pela vida dela. Interesse comum. Diferente. A igreja precisa se reunir por um espírito comum. Qual é a diferença? No interesse comum, você é um mal necessário à trajetória. Ou seja, o importante para mim é o objetivo, é o alvo, é o lugar que eu vou chegar. Por isso que igrejas com interesses comuns, a pessoa é desconsiderada. Você mata o outro com as suas palavras. Você separa amigos, você forma grupos. Paulo diz: vocês estão formando grupos, divisões, facções entre vocês, e isso não é legal. Porque vocês têm um interesse comum, vocês querem atingir algo, querem chegar em algum lugar. O problema é que o espírito comum me faz considerar o outro mais importante do que a mim mesmo. Por exemplo, no início desse culto nós cantamos 2 canções em inglês. Uma senhora chegou para mim e falou: pastor, por que vocês ficam cantando aquelas músicas em inglês aí no culto? Eu não entendo nada, muitos de nós não entendemos nada. E ela estava chateada mesmo. Falou uma porção de coisas, falou assim: eu estou pensando até em chegar só depois do culto.
só depois do louvor, perdão, só para ouvir você pregar. Aí eu falei para ela, irmã, só sabe por que nós cantamos 2 músicas em inglês? Porque essa igreja tem um espírito comum. Nós temos adolescentes aqui cuja língua primária é inglês, queridos, que eles precisam de identificação com a sua comunidade. Minha irmã, celebra. A senhora não está entendendo nada, mas tem um menino entendendo. O evangelho vai entrar no coração dele. A senhora faz mímica, só bate palma, ou melhor, para de reclamar, baixa a cabeça e ora para que o Espírito de Deus alcance essas pessoas. Isso é espírito comum, a gente cede por causa do outro. Quando a igreja tem interesse comum, a gente briga até pelo lugar de sentar-se na igreja. Quando nós compramos essas cadeiras, fizemos uma campanha. E eu chamei a campanha assim, cada um compre a sua cadeira. E teve uma mulher aqui que levou um negócio tão a sério, que ela chegou um dia para mim aqui e falou, pastor, o senhor não falou para cada um comprar a sua cadeira? Falei, irmã. Ela falou assim, tem alguém ali sentado na minha. Apontou assim, ó. Aí eu achei que ela estava brincando, porque não é possível. Aí eu olhei, ela falou, o senhor sabe onde eu sento? Eu falei, sei sim senhora. Porque crente tem uma mania, vocês já viram? Coisa louca. Senta no mesmo lugar? No mesmo lugar. Ele só não senta quando não pode. Irmãos, ela queria que eu fosse tirar a pessoa da cadeira, porque a cadeira era dela. Eu falei, minha irmã, só não entendeu patavina nenhuma. Isso é força de expressão, querida. Isso é espírito comum. Espírito comum, queridos, é assim, o outro é mais importante do que a mim. Não está do meu jeito, não está do jeito que eu gosto, mas se está alcançando alguém, se está servindo, se está abençoando, let it be, louvado seja Deus. Interesse comum, eu tenho a minha agenda, você tem a sua. E nós somos capazes de nos tornar inimigos, se eu e você imaginarmos que o nosso alvo está sendo prejudicado por causa do outro. No espírito comum é o seguinte, eu quero chegar lá, mas eu quero chegar com o maior número possível de pessoas do meu lado, amém? É isso que vai dar valor. Então, se você não tiver cuidado, nós formamos uma igreja com interesse comum. Interesse, gente querendo bênção, gente querendo ir para o céu, mas fazendo como aquele pastor que eu já contei para vocês de uma reunião, que ele disse o seguinte, eu vou implantar o reino de Deus nesse lugar. Não vou nem falar a cidade, porque tem gente de lá aqui agora. Ainda que eu tenha que passar por cima das pessoas. Aí eu estou ouvindo aquilo e falei assim, tá, irmão? Pastor, o reino de Deus são pessoas. Como é que eu instalo o reino de Deus passando por cima de pessoas? Irmãos, a nossa reunião pode fazer mais mal do que bem, se nós não entendermos o verdadeiro sentido da celebração. Nós não estamos aqui para ter interesse comum resolvido. Nós estamos aqui para que Deus crie em nós uma mentalidade de um espírito comum, amém? De gente que lavou suas vidas no sangue do Cordeiro, que vivem pelo Senhor e que querem o bem dos outros. Pessoas que querem servir, que querem dar de si, que querem se tornar pés, mãos, boca de Jesus numa sociedade que tanto precisa. Aí sim, as nossas reuniões começam a ser pedagógicas e começam a ser terapêuticas. Vai curando e nos ensinando, enquanto vai curando e ensinando a outros. Terceiro ensinamento que Paulo dá nesse texto, versículo 24. O sacramento da ceia, ele aponta antes de tudo para uma coisa, para uma verdade. Cristo repartindo a vida dele por amor de nós. Cristo repartindo, versículo 24, tendo dado graças, partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A frase que mais me chama a atenção nesse versículo é, façam isso em memória de mim. Eu sei, e principalmente porque tem alguns teólogos me ouvindo, que eles vão dizer, ora, em memória de mim, é remeter a congregação ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde o seu corpo foi partido, o seu sangue foi vertido, para nos libertar e para nos perdoar. Verdade. Mas eu creio que há algo mais implícito nisso. Todas as vezes que eu e você celebramos a ceia, que nós partimos o pão, nós somos arremetidos num tempo da história, onde Jesus chamou os seus discípulos, celebrou com eles a ceia, mas eu também tenho certeza absoluta que nós somos lembrados que assim como Cristo deu a sua vida a favor dos outros, nós fomos chamados para servir os filhos de Deus. Se nós perdermos isso, querido, de vista, nós vamos nos tornar pessoas egoístas, egocêntricas. Meu corpo que é dado a favor de vocês é repartir, é se entregar, é oferecer como sacrifício, é a vida de Cristo vivida em nós, que agora se desdobra em outros. Não é você fazer isso em memória de mim só como um rito,
só como um sacramento ou um dogma. Não, é fazer em memória de Cristo, repartindo a memória da vida de Cristo entre o maior número de pessoas possível, através da minha e da sua vida. Nós vamos repartir a vida de Cristo com as pessoas. Como que alguém pode participar da ceia do Senhor sem consciência de entrega? Sem consciência de entrega. Sabe por que pode fazer mais mal do que bem? Porque a pior coisa é nós sermos condenados naquilo que nós aprovamos. E a mecanicidade da participação da ceia pode fazer isso em nós. Ela pode criar em nós uma pseudo... Deixa eu mudar um pouquinho. Um falso sentimento de pertencimento a Cristo. Porque como que alguém pode participar da ceia sem o senso de pertencimento, de dádiva, de serviço, de oferta, de cuidado? Como pode alguém participar da ceia sem se entregar como Cristo se entregou? E quantos participam? Por esta razão, diz o texto, é que muitos de vocês estão doentes e muitos que já morreram. Se você continuar lendo o texto, Paulo diz isso. Alguns de vocês estão doentes e muitos já morreram. Morreram como? Perderam a capacidade de entender e de experimentar essa verdade a cada encontro. Último, para nós podermos celebrar a ceia. Tudo isso que eu falei, queridos, só pode ser compreendido a partir de um autoexame. A partir de um autoexame, versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós somos cirúrgicos para fazer exame dos outros. Teve uma pessoa que me disse assim: pastor, eu estou fazendo um autoexame da minha irmã. Falei, para, frase constituída de forma errada. Autoexame não pode ser do outro, né? Vou até olhar para cima para não acertar no zóio da mesma que me falou. Você não pode fazer autoexame dos outros. Autoexame é seu. Mas sabe o que eu acho mais fantástico desse texto? Porque vocês já repararam como nós somos precisos para analisar a vida dos outros? Irmãos, nós sabemos os defeitos dos outros todos. E fosse para mudar a vida dos outros, nós mudaríamos da noite para o dia, assim, não é verdade? Porque nós sabemos onde tirar, onde colocar, o que ajustar. Mas é a sua. Por que você não muda a sua? Por que você não faz um autoexame que te leva para frente de um espelho, e nesse espelho você olhe para ele e diga assim: mentiroso, promíscuo, adúltero, duro, desamoroso, injusto, perverso. Por quê? Porque é mais fácil para nós julgarmos os outros, ter que mergulhar na nossa própria alma e encarar as nossas mazelas. É por isso que quando você vai orar, ao invés de categorizar os seus delitos diante de Deus e pedir misericórdia, você resume numa frase: Senhor, perdoa todos os meus pecados, sem ter consciência sequer do que quais são eles. Então Paulo diz o seguinte: se não houver esse autoexame, esse mergulho no próprio coração, se a sua alma não for trazida para a luz, você vai continuar fazendo isso na mecanicidade das suas ações, achando que está vivendo e cada vez se aproximando mais da morte. É preciso haver consciência, compreensão, entendimento. Sabe por quê, queridos? Cristo veio para que Ele forme em nós o entendimento dEle. A Bíblia diz que nós temos que ser iluminados no nosso entendimento. Se o Espírito de Deus não iluminar o nosso entendimento para formar em nós a imagem de Cristo, nós podemos frequentar a igreja a vida inteira, nós podemos participar de todos os ritos próprios de uma igreja, seja a celebração do louvor, a ceia, um batismo ou qualquer outra coisa, e nós jamais sermos tocados e transformados. Cristo veio para formar em nós a mente dEle. É preciso que Ele toque a sua vida, é preciso que Ele abra os seus olhos, é preciso que Ele mova o seu coração, é preciso que Ele faça exatamente como Ele fez com o profeta. Eu vou tirar o coração de pedra e dar a vocês um coração de carne, e colocarei em vocês o meu espírito, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor. É preciso isso acontecer, queridos, porque senão, por causa da rotina,
por causa da normalidade, por causa da mecanicidade, nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais embrutecidas, endurecidas, insensíveis, intocáveis, mas fazendo tudo o que poderia mudar radicalmente a nossa história. Por que eu aproveitei o momento maravilhoso que a Carol estava ministrando esse nome de Jesus, que esse nome é poderoso, para ver se você abre o seu coração e você entende que esse nome é poderoso até mesmo para reavivar você, a trazer você de novo para a paixão inicial. Como a Bíblia descreve a uma das igrejas do Apocalipse: tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Vocês fazem tudo com cara de igreja, com jeito de igreja, mas falta o espírito da igreja. Igreja não é uma instituição, irmãos, igreja eu vou me atrever a dizer para vocês, igreja é uma pessoa. Igreja é o corpo de Cristo. Ela se torna institucionalizada por forças. Nós temos que ter esse prédio, nós temos que ter alguma coisa que delimita as nossas ações, nós temos prestação de contas, nós temos uma porção de coisa que é institucional, mas ser igreja é Cristo vivendo em nós. Tem muita gente que vai à igreja a vida inteira sem nunca ter se tornado igreja. E é isso que eu estou orando nessa manhã. Quem sabe agora, quando nós partirmos o pão, Jesus vai se revelar a muitos de vocês que estão aqui, transformar a sua vida, amém? Eu quero convidar os irmãos que vão me ajudar a servir e convidar você a já ir fazendo isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, come e bebe juízo para si. Vocês viram o texto: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que foi traído o Senhor Jesus Cristo, juntou lá os seus discípulos, tendo dado graças, ele partiu o pão, deu graças, repartiu a seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem. Fazer isso todas as vezes o quê? Partir o pão. Mas muito mais do que isso, trazer a memória. Todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. E ele então distribuiu o pão para que o pão seja distribuído. Por semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, ele também o repartiu e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Aliança, covenant, participação comunitária, concessão de direitos, rendimento diante de um outro que é maior. Tudo isso está expresso nesses elementos tão simples como o pão e o cálice. Você imagina se você tomar isso aqui de forma correta, entendendo o que é aliança. Aliança, eu vou citar novamente o meu relacionamento com a Ana. Acho que hoje ela está apertada, não sai. Eu tenho aqui uma aliança no meu dedo. Essa aliança, não é ela que faz o meu casamento. É verdade, eu posso não tê-la por alguma razão, ou a Ana, e o nosso casamento ser tão intenso e verdadeiro quanto tê-la, mas ela me lembra de um compromisso, ela me lembra de um pertencimento. Eu sou da minha amada, e a minha amada é minha. Estou mudando o texto lá, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então a aliança, você pega esse cálice e diz: eu tenho uma aliança com Deus. A minha aliança com Deus me leva ao próximo, me faz ter aliança com vocês. Agora, como que eu posso, então, numa aliança com Deus, destruir o meu irmão, a quem eu digo que eu tenho aliança, através do meu comportamento, do meu trato a ele, do julgamento que eu faço, das palavras que eu profiro a respeito dele? Como que eu tenho aliança? Se eu pego o pão e lembro que o pão foi partido, como o corpo de Cristo que foi dado por nós, como que eu posso não me entregar a favor dos outros? Por isso é que tem cura, tanta cura ao redor dessa mesa, como também tem condenação. Paulo continuou e disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir, olha que coisa interessante, o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe juízo para si. O que é não discernir? É não saber que você quer pão? Não.
é tomar com consciência leviana, é tomar sem significação profunda. É isso? E aí ele diz assim: essa é a razão porque há muito entre vocês que estão doentes e alguns que já morreram. Senhor Jesus, nós pedimos que nessa manhã, celebração da ceia produza vida aqui na New Life. Vida, Senhor. Tira de nós, ó Deus, quebra esse ciclo maldito de fazermos as coisas impensadamente, sem reflexão, sem consciência, e muito menos sem envolvimento. Ajuda-nos essa manhã, Senhor. A fé reformada, nós cremos que quando uma pessoa participa da ceia do Senhor de forma devida, ela recebe os benefícios da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, porque Cristo está presente nesse lugar. Oh Deus, vem falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. No nome do Senhor nós oramos. Amém. Você fica de